A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma aula do nosso curso. Hoje vamos falar sobre o livro do profeta Naum. A gente falou sobre os profetas, que profetizaram antes do cativeiro assírio. E agora nós vamos falar sobre os profetas que profetizaram antes do cativeiro babilônico, imposto sobre Judá, também conhecido como Reino do Sul. Esses profetas, profetizaram aí no período entre 710 a 625, e hoje vamos falar sobre Naum, depois vamos falar sobre Abacuque e depois Sofonias. Naum, a data do livro é aproximadamente 710, e um dos aspectos do caráter de Deus enfatizado no livro é sobre o zelo divino. E a mensagem da aliança é o terror de Deus sobre os atacantes de Judá. Então vamos lá. A autoria, vamos ver aqui sobre o título, é Naum, o nome hebraico é Nahum, que significa consolação. Não profere julgamento contra Israel, apenas consolação. Então o nome Naum tem tudo a ver com a mensagem do livro, Ele prediz o fim do grande inimigo do Oriente, que é a Assíria. Então vamos lá. Naum, seu nome é mencionado apenas uma vez, capítulo 1 e versículo 1 de Naum. Naum era natural de Elcós. Esse nome aproxima-se de vários nomes de cidades. Uma delas pode ter sido o berço do profeta. As possibilidades são Al-Cush, ao norte de Mossul, em Nínive, a leste do rio Tigre. Elquez, uma pequena cidade no sul da Palestina. A Septuaginta fala de Naum como Eucosita. Então, provavelmente, essa é a origem de Naum, de Elqueze, uma pequena cidade no sul da Palestina. Existe a outra possibilidade, que é a cidade de Cafarnaum, na parte norte da Galileia, que significa cidade de Naum. Mas provavelmente é a segunda hipótese a mais correta. Então a ideia mais aceita é que ele nascera perto de Cafarnaum, norte da Galileia, emigrou para Elcós, sul de Judá, depois da queda do Reino do Norte, 722 a.C., e profetizou para Judá numa época de muita necessidade de consolação com referência aos inimigos assírios. O cenário histórico, data em que o livro foi escrito, aproximadamente 710 a.C. 710 a.C., durante o reinado de Ezequias, é a data mais provável pelas seguintes razões. Em 710 a.C., os assírios representavam uma grande ameaça a Judá. A profecia de consolação enquadra-se melhor em 710 a.C., época de Ezequias. Para se determinar a data em que Naum foi escrito, 4 fatos devem ser considerados. Nínive foi destruída em 612 e este acontecimento foi profetizado por Naum. A vinda de um conselheiro vil de Nínive para Jerusalém foi predita em Naum 1 e 11, e Rabzaque em 701 a.C., conforme relatado em 2 Reis, capítulo 18, versículo 19 até o 35, parece enquadrar-se nessa profecia. A referência à invasão sofrida por No-Amon, Tebas, a grande capital do sul do Egito. Então o objetivo do livro era para ser uma consolação para Judá. Vamos aqui à história de Nínive. Nínive foi uma das cidades mais antigas do mundo, fundada por Nimrod, conforme está lá em Gênesis 10, versículo 11. Foi capital da Assíria, depois de Assur,
embora a capital mudasse às vezes para outras localidades perto de Nínive. A Assíria separou-se da Babilônia antes de 1500 a.C., mas conheceu apenas esporádicos períodos de grandeza sob os governos de Assur-ubalite, 1363 a 1328 a.C., Tukulti-Ninurta, 1243 a 1207 a.C., Tiglat-Pileser, 1112 a 1074 a.C., Haddad-Nirari II, 909 a 889 a.C., Salmanasar III, 858 a 824 a.C., e Haddad-Nirari III, 809 a 782 a.C. Nós temos aqui uma tabela para mostrar o Segundo Império Assírio e a sua relação com a história bíblica. Tiglat-Pileser III invadiu a Síria e Israel do Norte em 734 a.C. Salmanasar V sitiou Samaria e levou cativo Oséias. Sargon III destruiu Samaria e subjugou Babilônia. Senaqueribe conquistou a Palestina e destruiu Babilônia. Esar-Adon conquistou o Egito em 671 a.C. e Assurbanipal tomou a Babilônia do seu irmão Samassumuquim em 648 a.C. Levou Manassés cativo para a Babilônia. Fundou a maior biblioteca dos tempos antigos. O Império Assírio começou a se desintegrar em 626 a.C. Nínive foi destruída em 612 a.C. Seu exército foi totalmente aniquilado em Carquemes em 605 a.C. A destruição de Nínive foi tão completa que a cidade tornou-se quase uma lenda durante 2 milênios, até ser redescoberta em 1842 d.C. por Austin Henry Layard. A Assíria e Nínive eram conhecidas pelo seu poderio militar e crueldade. A maioria dos seus deuses eram considerados dominadores sobre a guerra. Seus habitantes amavam a caça e a guerra. Grande parte da sua arte, cultura e ciência era copiada da Babilônia. O seu último rei, Assurbanipal, construiu em Nínive uma biblioteca de 20.000 volumes. Essa nação violenta e implacável foi um instrumento usado por Deus para destruir o Reino do Norte em 722 a.C., devido à sua idolatria e violência. Cenário político de Judá. Em 710 a.C., Judá sobreviveu à invasão assíria por Sargon em virtude do grande reavivamento de Ezequias, mas a Assíria continuava na sua conquista para o Ocidente, enquanto Babilônia exercia o controle do Oriente. Diante do ameaçador deslocamento da Assíria para o lado ocidental, Ezequias sentiu-se grandemente tentado a reforçar suas defesas com o auxílio do Egito e da Babilônia, conforme relatado em 2 Reis, capítulo 18, versículo 21. A Assíria estava naquela época no auge do seu poder e ameaçava engolir Judá e o Oriente Médio na sua investida para o Ocidente. Era uma época de grandes reformas no cenário político mundial e Judá precisava da consolação divina referente à violenta Nínive. Objetivo do livro de Naum: consolar Judá com referência ao seu feroz inimigo, a Assíria. Naum revelou o plano divino para destruir e devastar Nínive. Essa mensagem foi dada a Judá para lembrá-lo da soberania do Senhor sobre as nações e que ele não tolera por muito tempo aqueles que governam com ataques e violência, desrespeitando suas admoestações de justiça.
contribuições singulares do livro do profeta Naum, caráter retribuidor de Deus. Naum enfatiza a ira do Senhor contra o pecado e sua vinda para julgar os perversos. Aqui sua ira dirige-se aos inimigos de Israel. Naum descreve o Senhor como um Deus zeloso, que virá contra os seus inimigos, de acordo com Êxodo capítulo 20, versículo 5, e Deuteronômio capítulo 32, versículo 21 e os seguintes. Muitos textos descrevem o Senhor como tardio em se irar, mas grande em poder e ira contra aqueles que rejeitam a sua graça, conforme as seguintes referências: Êxodo 22, versículo 24, Êxodo capítulo 32, versículo 12, Números capítulo 14, versículo 18, Josué capítulo 7, versículo 1, Esdras capítulo 9, versículo 15 e Jó capítulo 20, versículo 23. No Novo Testamento, os 8 ais sobre os líderes hipócritas do tempo de Jesus apresentam a mesma ira para com os que rejeitam a Deus, de acordo com Mateus capítulo 23. Essa ira chega ao auge na descrição da vinda do Senhor, em Apocalipse 14, versículo 10 e versículo 19, e Apocalipse capítulo 19, versículo 15, para julgar seus inimigos enquanto livra o seu povo. Livro de julgamento não avaliado é outra contribuição do livro de Naum. Nenhum outro livro da Bíblia é tão enfático na mensagem de julgamento e misericórdia não aproveitada. Suas únicas boas-vindas são a profecia sobre a destruição de Nínive, conforme Naum capítulo 1, versículo 15. Deus dedicou um livro inteiro para descrever vivamente sua ira contra um povo que vivia na violência, ataque e derramamento de sangue e que deixou de permanecer na sua misericórdia ofertada através de Jonas. Outra contribuição singular do livro de Naum é Nínive, a grande cidade rainha destruída. Embora o arrependimento dos ninivitas adiara o seu julgamento, a retomada da antiga perversidade e violência intensificou seu castigo. Nínive era um símbolo do mundo quanto ao seu poder, violência e rebeldia contra Deus desde os tempos de Nimrod, de acordo com Gênesis capítulo 10, versículos 9, 10 e 11. Mas quando Deus ordenou sua destruição, ela foi aniquilada tão completamente que ela ficou esquecida durante muitos séculos, coberta com areia, transformada num deserto. Outra contribuição do livro de Naum é as admoestações internacional de Naum a todas as nações. A lição de Naum para as nações é que a lei da selva não é a lei de Deus. Embora o pecado e a violência possam ficar sem punição por algum tempo, não serão esquecidos, de acordo com os textos de Êxodo 34, versículos 6 e 7, e Números capítulo 14, versículo 18. Apesar dele ser tardio em irar-se e ser misericordioso, não é imune à ira quando sua lei é impugnada e sua graça é desprezada. Naum retrata a ira e o julgamento divino das nações. Cristologia em Naum. Mesmo sem referências específicas ao Messias no livro de Naum, a proclamação das boas novas em Naum capítulo 1 e versículo 15 tem uma referência indireta a Cristo e seu Evangelho. É uma referência a Isaías capítulo 52 e versículo 7, mais tarde aplicada por Paulo em Romanos capítulo 10 e versículo 15, com relação ao aspecto libertador do Evangelho. O primeiro objetivo de Naum foi consolar Israel quanto à ameaça nacional por parte do cruel inimigo, a Assíria. As boas novas do Evangelho são que Cristo livra dos inimigos e traz consigo os benefícios da salvação.
Lucas 1, versículo 71, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. Nós temos aqui, nessas duas últimas páginas, um esboço do livro de Naum, para os irmãos terem aí uma visão panorâmica do livro, né? O tema é o grande julgamento divino sobre Nínive, a violenta rainha do Oriente. O livro é dividido em 3 tópicos, ou pode ser dividido por 3 tópicos, dependendo do teórico que desenvolve o esboço. O primeiro tópico é declarado o divino julgamento de Nínive, que é o capítulo 1. Descrito o divino julgamento de Nínive, que é o capítulo 2, e o merecido divino julgamento de Nínive, que é o capítulo 3. Então está aqui uma visão panorâmica, os irmãos depois deem uma olhadinha, acompanhem os temas junto com os versículos, para terem uma maior compreensão acerca do livro de Naum. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz.